Paz do Senhor, meu irmão. Ainda na continuação sobre o milênio, nós falamos aqui e eu fiz questão de colocar 5 grandes perguntas quando se envolve o milênio que o ser humano faz. É claro que existem muitas outras perguntas, mas apenas vou responder 5 delas. A primeira, até nós já vimos na primeira mensagem, mas só para você recapitular, quem será o regente desse milênio? O próprio Cristo, né? De que forma será o governo? Será um governo teocrático, governo divino. A sede será onde? Jerusalém, tá? Cristo vai governar de Jerusalém e nós juntamente com ele. Todas as pessoas vão nos ver, vão nos reconhecer, nós não seremos invisíveis. Pelo que a Bíblia diz, os textos em que eu li, ali no Evangelho de Lucas e na primeira carta de João, a gente vê que um governo literal que será visível, né? Jesus disse quando ressuscitou os discípulos: vede que um espírito não tem carne, como eu tenho, nem tem corpo, né? E Jesus comeu pão ali e nós vamos ser exatamente assim. Aqui na sequência, a quarta pergunta: como será um governo? É o governo literal. E a quinta pergunta que a gente acostuma fazer quando se envolve o milênio, né? O que acontecerá no milênio? Acontecerá coisas importantes, por exemplo, nascimento de criança, e acontecerá também que pessoas morrerão. É importante que você saiba, meu irmão, você que entregou a vida a Cristo, esta parte de nascer e morrer não tem nada a ver comigo e nem com você. Nós estaremos aqui já em corpo glorificado. Apenas durante o milênio vai nascer pessoas aqui na terra e vai morrer pessoas, né? Mas nós vamos ver como é que procederá. O que acontecerá aqui neste milênio, né? Entre do que vai acontecer, eu tenho aqui já a minha Bíblia aberta no livro do profeta Isaías, capítulo 11, dois versículos da palavra de Deus, que diz assim, versículo 6, o versículo 7 e o versículo 8, são 3 versículos, melhor dizendo. Diz assim: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. A pergunta nesse momento a você que me acompanha: é possível você colocar um lobo dormindo com um cordeiro? Sem chance. Agora, na atual dispensação, sem chance. No milênio vai acontecer isso aqui, tá? Isso aqui é obra do milênio, que acontecerá. Diz aqui, o cabrito, eu vou ler mais uma vez o versículo 6. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro, o leão, e a nédia e a ovelha viverão juntos. E um menino pequeno os guiará. Você vai observar que uma criança, nem um adulto, não chega próximo de um leão, né? Aqui as crianças, uma criança vai ser o que? O pastor. Vai pastorear, vai cuidar aí e vão estar pastando junto ali. Você já imaginou um leão, um leopardo pastando tudo junto? É que nesse período eles voltarão que nem o período do Éden, né? Que não havia, por exemplo, lá no Éden, o leão, por exemplo, ele não comia a carne, ele não era carnívoro, ele era herbívoro, ele comia erva. Então lá no milênio vai acontecer a mesma coisa. Eles vão se alimentar de pasto, todos eles, tá? Aqui é uma mudança que vai acontecer no comportamento dos animais, no comportamento das pessoas. Isso aqui no milênio, tá? Não tem nada a ver, não transporte isso aqui para o céu. Achar que quando a gente estiver na eternidade, depois do milênio, vamos conviver com isso aqui, não. O animal que morre aqui, ele não vai para o céu nem para o inferno, certo? Então, isso aqui é no período do milênio que acontecerá. O versículo 7 diz assim: a vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. O leão, ele vai comer palha como um boi. Então vai mudar totalmente o comportamento dos animais. Porque o diabo, que é o inventor de tudo que não presta, ele vai estar preso. E possivelmente, se o diabo foi preso, toda a sua corja, todos os que o acompanham, os demônios caídos, todos estarão certamente presos também. E o versículo 8, para encerrar esse texto, diz assim: e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já desmamada meterá a mão na cova do basilisco. A áspide é um tipo de serpente, eu não sei se tem aqui no Brasil, mas é um tipo de serpente que tem nesta região do Oriente lá. Alguém disse que ela é uma cobra cega e surda. Na verdade, aquilo é uma fachada. Você observa muito, a gente vê muito na Índia aquelas pessoas tocando flauta e aquelas serpentes se levantando, se erguendo. É porque elas são surdas, mas elas têm os ouvidos aguçados para aqueles tipos de instrumento. Então, esse tipo de áspide, as crianças
vão brincar com ela, vão meter a mão na toca dela e não vai acontecer nada, porque o veneno será neutralizado. Isso aqui acontecerá no milênio. Vamos ver mais algo importante que acontecerá no milênio. Vamos falar também sobre a morte. Isaías 65 e o verso 20. Eu tenho muita referência, mas é claro que o tempo não permite para que a gente leia. 65 e o versículo 20 de Isaías. Diz assim a palavra de Deus: e não haverá mais nela criança de poucos dias, certo? Haverá criança, não de poucos dias, e nem velho que não cumpra os seus dias, porque um jovem morrerá de 100 anos, tá? Um jovem vai morrer com 100 anos, e essas mortes serão morte natural, tá? Um jovem com 100 anos vai morrer, tá? Então você observa aqui que não haverá aborto nesse período das mulheres que estiverem na terra, elas não serão estéreis, não haverá aborto, tudo ocorrerá normal. A mulher que engravidar vai ter o seu parto normal, tudo numa boa. Isto aqui se trata do milênio, tá, meu amigo? É importante você entender que isso aqui não tem nada a ver com a pós-milênio. Aqui na sequência também, nós vamos ver o capítulo 55 e o versículo 13. O que diz aqui o 55 e o versículo 13, a palavra de Deus? Em lugar de espinheiro crescerá faia, e em lugar de sarça crescerá murta. Ou seja, essas plantações que a gente vê na região lá do norte do Brasil, nós temos várias plantas, a tucumazeira, por exemplo, ela é cheia de espinho. No período do milênio, haverá uma purificação tão grande que esses espinhos eles vão desaparecer. Não me pergunte como, porque isso é um mistério de Deus. Mistério a gente não se explica, a gente só se crê no que a Bíblia diz. Então esse milênio ele será marcado dessas coisas gloriosas aqui. Haverá o quê? Paz no milênio, entendeu? Vamos ver, a morte vai ainda estar, como eu falei no início, mas é uma morte apenas para aquelas pessoas que nasceram durante o milênio, nada a ver comigo e com você. A morte sobre nós, ela já não terá mais poder. Vamos ver aqui mais uma referência muito interessante que acontecerá no período do milênio. Você tendo a ideia, as espadas, aquela época da antiguidade, as armas bélicas eram espada. E você observar que as espadas, a Bíblia diz que elas vão se transformar em enxada, em foice. Não é isso? Então esse poder bélico, essas armas nucleares, a gente vê os governos aí investindo bilhões de dólares, né? Melhor dizendo, em armas nucleares. Isso aí tudo daquele dia do milênio vai virar pó, vai virar cinza. Isso é investimento que o governo faz, muitas vezes para se proteger de outras potências, de outras nações. Mas no milênio não vai existir nada disso. Estas armas aí, as armas mais sofisticadas de hoje, no período do milênio não terão nenhuma validade, não vão funcionar, porque vai reinar paz. Vamos ver aqui mais um texto muito interessante que eu reservei para que a gente leia. O profeta Isaías, que é o profeta chamado messiânico, né? Ele descreve bastante sobre isso. Nós temos outros profetas, Zacarias, Sofonia, vários profetas que descrevem sobre isso, mas o tempo não nos permite que a gente vá muito a fundo. Portanto, eu só estou deixando para você uma síntese da importância do milênio. Você que é um salvo em Cristo vai estar reinando nesta terra. Eu não sei em que lugar do mundo Deus vai enviar você, o Senhor Jesus vai enviar você, se é para estar na China, no Japão, ou se é para estar na França ou aqui no Brasil, mas nós vamos governar esse mundo aqui junto com Cristo. É muito importante isso, é por isso que o crente, o servo de Deus, eu, por exemplo, a gente ora pela política, porque a política é arte, quer dizer, a palavra política é arte de bem governar. Né? Apesar de as pessoas não levar a sério esta expressão, o significado da palavra política. Mas eu, por exemplo, eu jamais me candidataria para qualquer pleito, e não sou contra meus irmãos que se candidatam, inclusive eu voto sempre em crente, né? Quando tem um servo de Deus, aí eu voto neles, com certeza que eu voto. Não para defender a igreja, mas na hora de criar a lei lá, eles poderem não permitir que as leis satânicas vá tomando conta. Se as pessoas de outros segmentos, eles podem ter um representante lá, por que eu, como servo de Deus, não posso ter um irmão meu também representando a igreja? Não que a igreja dependa disso, a igreja não depende disso. A gente tem que ter esse esclarecimento e esse entendimento. A igreja não depende disso, a igreja depende unicamente do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem manda na igreja, é quem age na igreja. O Espírito Santo é quem nos instrumentaliza, nos capacita. Mas é importante você ter uma mente aberta. Na hora de votar, vote no servo de Deus.
Porque na hora da criação das leis lá, quando vier uma lei contra a família, nós temos um porta-voz lá que possa se levantar, né, e defender a palavra de Deus lá, e a gente possa ver o nome de Jesus ser glorificado. Nunca com aquela ideia de que ele não vai te frustrar, não vai te decepcionar, porque ele é um ser humano. Ele pode decepcionar você, ele pode frustrar você. Só que aqui no milênio não acontecerá isso. Será um reino de justiça e paz. Vamos ver aqui Isaías capítulo 32, alguns versículos aqui, muito importantes sobre isso. Diz assim, 32 de Isaías 16. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. O efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em morada de paz, e em morada bem segura, e em lugares quietos de descanso. Isso aqui, o profeta Isaías está falando sobre o milênio. É o que vai acontecer no milênio, um governo de justiça. Jesus julgará com equidade este mundo. Então é muito importante você que entregou a sua vida ser fiel à pessoa de Jesus Cristo, para que você possa ter esse privilégio de, no milênio, estar governando esse mundo aí, juntamente com Cristo. Depois do milênio, vamos ver aqui o versículo 6 do livro de Apocalipse, agora também Apocalipse. Bem-aventurado o santo que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Tá? Isso aqui é para mim e para você, que aceitamos a Cristo, entregamos a nossa vida a Cristo. A morte, a segunda morte, não terá poder sobre nós, né? A segunda morte seria o quê? A separação eterna de Deus. As pessoas que vão ressuscitar no juízo final, eles vão ser julgados e condenados, e a maioria deles serão justamente lançados no lago de fogo. Aqui no versículo 7, para encerrar sobre o milênio, diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Ou seja, durante 1000 anos o diabo vai estar preso. Satanás, a antiga serpente, ela estará presa, né, durante 1000 anos. Depois de 1000 anos ela será solta, né, por um pouco período de tempo. A Bíblia não declara aí esse período de tempo. O milênio sabemos que serão 1000 anos de paz, de gozo e alegria, porque Jesus vai estar governando este mundo. Através de Jerusalém vai ser a sede mundial, onde Jesus de lá vai estar reinando e nós estaremos com Cristo. Depois disso o diabo será solto por um período de 1000 anos, e aí vai se apresentar como o príncipe Magog. Nós temos um dos filhos da pessoa de Noé, ele teve um filho que chamava-se Magog. Se você ler o capítulo lá em Ezequiel, você vai observar que existe aí uma linguagem figurada sobre este Magog, que é uma figura de Satanás. Ele vai vir para enganar as pessoas. E ele vai conseguir, porque muitas pessoas nascerão durante o reinado do milênio de Cristo, vão reinar, eles apenas vão ouvir falar sobre a justiça divina. Só que nesse período, muitas pessoas que estarão sob o governo de Cristo, eles estarão ali sob o governo de Cristo, mas interiormente eles serão oposição. Eles vão se submeter, vão se comportar, mas eles no fundo, interiormente, eles serão uma oposição, porque o mundo sempre vai estar assim enquanto o diabo rondar. Então, como o homem, a origem dele é na carne, né? Então surge isso o velho Adão. E aí Satanás será solto, e após ser solto ele vai fazer uma grande política e vai arrebatar milhões de pessoas com ele. Aqui para que entre o livre-arbítrio de alguém não dizer, eu só sirvo a Deus por obrigação. Não, nós servimos a Deus por devoção. Eu sou um servo de Deus por devoção. Eu sirvo a Deus porque eu amo a Cristo. Eu não sirvo a Deus porque alguém coloca uma arma na minha cabeça e diz que eu tenho que ser um crente. Não, eu sirvo a Deus por devoção. Nós temos aí o momento da máscara. Você é obrigado a usar máscara. É uma obrigação. No meu caso, não. Eu e meus dezenas, centenas e milhares de irmãos que já entregaram a sua vida a Cristo, nós adoramos a Cristo, reverenciamos a Ele por devoção, não por obrigação. Que Deus nos abençoe, meu amigo, e que esta mensagem do milênio possa despertar em você a estudar mais escatologia. Tem muitos mais assuntos sobre o milênio que seriam importantes, mas o tempo não nos permite. Quando você orar, ore por mim e ore por esse canal. E eu quero dizer por você que já se inscreveu nesse canal, que eu oro diariamente por você. Que Deus em Cristo, meu amigo, abençoe a sua vida, a sua família, os seus projetos, os seus sonhos. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo,
Não perca tempo, aceite a Jesus como Senhor pessoal de sua vida. Procure uma igreja evangélica, se converta a Cristo, assuma Cristo publicamente, para que seus amigos, seu vizinho possam saber que você é um servo de Deus. Que Deus e Cristo os abençoe, hoje e sempre. Amém.